O espírito da cura é uma entidade lendária que ressoa com todas as coisas do mundo e realiza milagres. Dizem que ele possui uma enorme beleza e poderes avassaladores, sendo tão impressionantes que é reverenciado como um deus entre os humanos. Em uma caverna escura, um ser misterioso pensa: com uma reputação dessas, o deus da cura deveria ser capaz de curar o nosso Cátulus também, certo? Logo vemos que o ser misterioso é uma dragão branco. A criatura começa a fazer um encantamento para invocar o deus da cura. Ó espírito da cura, aquele que dizem ser capaz de curar todas as enfermidades da criação. O grande mestre do tempo clama por sua presença. Apareça. Se me conceder seu poder, oferecerei um preço digno em troca. Responda-me, espírito da cura. Nesse instante, o círculo mágico começa a brilhar de forma intensa. O feitiço de invocação estava funcionando perfeitamente. Então, de repente, um garoto aparece em seu futon em cima do círculo mágico. O jovem rapaz estava se preparando para dormir e não estava entendendo nada, nem onde ele estava nesse exato momento. Ao ver o ser que atendeu suas preces, o dragão de antes fica congelado, aparentemente frustrado. Nosso protagonista também estava sem cor, ainda processando o que acabou de acontecer. O enorme dragão branco observava atentamente o garoto ainda deitado em seu futon, posicionado bem no centro de um círculo mágico. A criatura ancestral franzia o senho, confusa. Isso é a tal da beleza estonteante? O dragão pensa que os padrões humanos de beleza realmente eram estranhos. Mas mais importante do que isso, o que realmente importava era a capacidade daquele jovem. Curioso, o grande dragão se aproximou lentamente. Ó espírito da cura, conceda-me seu poder. O protagonista levantou o olhar, encontrando os olhos da imensa criatura pela primeira vez. Assim ele pensou: então é isso. Mas o choque da realidade bateu forte, tão forte que ele só conseguiu pensar em uma única coisa: eu finalmente morri. Agora vamos às apresentações. Aquele jovem se chamava Kim Ordin. Ele era um veterinário e tinha 32 anos. 2 anos de pré-veterinária, 4 anos na faculdade. A vida dele foi tudo, menos fácil. Enquanto dormia durante uma aula exaustiva, um professor gritou: aluno, acorde! E isso era algo bem corriqueiro. Após conseguir sua licença de veterinário, trabalhou por 3 anos em uma clínica mal paga. Para muita gente, o lugar parecia mais um abrigo do que uma clínica. Constantemente apareciam pessoas dizendo: eu não tenho condições de cuidar dele. Você pode cuidar por mim? Cansado daquela situação repetitiva, ele soltava entre os dentes: Senhor, isso aqui não é um abrigo de animais. Mais tarde, Kim finalmente conseguiu abrir sua própria clínica. Mas o letreiro luminoso vivia apagado. No exato local em que seu nome estava escrito, as luzes sempre queimavam. E o pior, não havia um único cliente. Todas as noites, encolhido em seu futon, Kim se afundava nos próprios pensamentos. Xingava tudo. Devia ter esgotado o vocabulário de palavrões enquanto se contorcia, frustrado. Afinal, que merda de vida era aquela? Ele também começou a lembrar do aluguel atrasado e os juros dos empréstimos começaram a sufocá-lo ao ponto de cogitar acabar com sua vida. Mas um som interrompeu seus pensamentos. Como se não bastasse, todas as noites vinham acompanhadas do mesmo caos. O vizinho novamente estava tocando sua guitarra no volume máximo. Até que algo aconteceu. Ele foi invocado para um outro mundo. Sentado agora, encarando o vazio com expressão confusa, o garoto finalmente refletia: será que eu morri de ataque cardíaco enquanto dormia? Bom, se foi dormindo, até que não é o pior jeito de morrer. Olhando os arredores, ele concluiu: então, isso aqui é o inferno. Pensamentos caóticos e perturbadores invadiam a mente do garoto. Kim analisou todo o local milimetricamente, e sua mente criativa imaginou os mais absurdos. Aquele era um lugar absurdamente frio, uma maldita caverna congelante. Continha uma pilha sinistra de ouro e joias que pareciam amaldiçoadas, do tipo que faz alguém cair direto em um poço de chamas só por encostar nelas. Kim também notou que perto dele também havia um círculo de invocação enorme, mais parecido com um ritual demoníaco do que qualquer outra coisa. O protagonista achou que seria punido por bater as botas sem nem ao menos ter quitado minhas dívidas, mas ele meio que já esperava que seria assim. Segundos depois, Kim ergueu os olhos e encarou o gigantesco dragão branco à sua frente. A pergunta veio naturalmente: e agora? O que vai acontecer comigo? O dragão, com a calma, respondeu: você só precisa tratar o meu mascote. Na hora, a mente de Kim formou a imagem de um cão infernal de 3 cabeças, com olhos flamejantes e dentes capazes de partir ossos como palitos. Ele não pode deixar de murmurar internamente:
Até depois de morto eu estou fazendo trabalho de veterinário. Definitivamente isso aqui é o inferno. Assim Kim pergunta pelo mascote do dragão, e se ele era o guardião dos portões do inferno ou algo assim. Com um movimento imponente, o dragão estendeu uma de suas enormes patas e declarou com orgulho: "Cure meu adorável filhote!" Logo, surgiu um pequeno morcego trêmulo diante de Kim. Logo suas informações foram reveladas. Aquele era Catelus, classificação, família dos morcegos, frugívoros, idade, desconhecida, traço, introvertido. Kim encarou o mascote do dragão, confuso. Isso é um morcego? Ele estava pensando em 1000 possibilidades, mas um morcego não estava entre elas. Ainda assim admitia, a criaturinha era até fofa. Ao analisá-lo mais de perto, Kim ativou seu modo veterinário. Só de olhar dá pra ver que ele não está nada bem. Está magro e parece completamente sem energia. Logo começou o interrogatório ao grande dragão branco. Qual o nome dele? Há quanto tempo está com você? Quando começaram os sintomas? O dragão branco respondeu com um tom casual, enquanto sua mente mergulhava num breve flashback. O nome dele é Catelus. Faz mais ou menos uma semana que estou cuidando dele. Fui a um encontro de donos de pets dragônicos, e aparentemente agora é moda ter morcegos de estimação. No flashback, o dragão aparecia tentando socializar, enquanto os outros o ignoravam por ter levado apenas um pequeno esqueleto. Se sentindo humilhado, ele pensou, por que não criar um morcego também? Foi então que o dragão branco viu esse carinha preso na entrada de uma masmorra, e então o capturou como seu novo animal de estimação. Kim ouviu a história em choque. Isso é real? Para Kim, aquele era o segundo tipo mais odiado de dono de pet, os que adotam só por moda. E então, mentalmente completou. Isso aqui é mesmo o inferno. O jovem veterinário reprimiu a vontade de gritar e continuou tentando manter a compostura. De qualquer forma, ele está bem magro. Ele tá comendo direito? Por dentro, Kim lutava contra sua raiva. Espera, pelo menos ele ainda não abandonou o bichinho, então não posso explodir. Ainda não. O dragão se aproximou e respondeu sem perceber o clima. Bem, na verdade não. Ele quase não come nada. Logo o dragão completou com um sorriso orgulhoso. Eu caço animais frescos todos os dias e ofereço o sangue deles, mas ele nem chega perto. Deve ter um gosto refinado igual a mim. Kim se ajoelhou completamente frustrado. O dragão o observou, confuso com a reação, mas por dentro, Kim já estava prestes a explodir. Sentia o sangue ferver diante da irresponsabilidade do dragão. Para ele, aquilo era simplesmente inaceitável. Os donos de pet mais odiados por Kim Odin número 5. Aqueles que não se dão ao trabalho de aprender sobre o animal que trazem para casa. O dragão, agora preocupado, perguntou: "O quê? É alguma doença grave? O que eu faço então? Devo procurar um sangue melhor?" Essa foi a gota d'água. Kim explodiu. É um morcego frugívoro. Ele não pode beber sangue, mesmo que você force. Ele se alimenta de frutas e só frutas. O dragão ficou confuso. Mas outros dragões me disseram que os morcegos deles bebem sangue. Kim gritou, vermelho de raiva. É uma espécie diferente. Uma maldita espécie diferente. Os deles são morcegos vampiros. O seu é um morcego frugívoro. Ele só pode comer frutas, e você tá deixando ele passar fome há uma semana, oferecendo sangue que ele nem consegue consumir. O dragão tenta se justificar. Afinal, era sua primeira vez criando um morcego. Kim cerrou os punhos e respondeu indignado. Por isso mesmo você deveria estudar. Se vai criar um ser vivo, o mínimo que pode fazer é ser responsável. E então, sentindo o gelo cortante da caverna, Kim gritou com raiva. E que diabos é essa temperatura? Está tão frio que o pobre morceguinho poderia acordar no meio da hibernação. O dragão olhou para Kim e finalmente revelou com um ar quase envergonhado. É porque eu sou um dragão de gelo. Kim gritou de volta, furioso. Então não adote um pet se você não consegue fornecer o ambiente certo. Diante daquela explosão, o dragão congelou nervoso, surpreso e pensativo. Como esperado do lendário espírito da cura, e pensar que ele conseguiria me dominar assim. Enquanto isso, Kim já estava quase no limite, murmurando entre os dentes. Sério mesmo? Por que diabos alguém adotaria um animal só porque está na moda? O quê? Eles acham que é tipo um acessório de moda? O dragão encara Kim. Ele queria questioná-lo. Como você ousa agir tão arrogante na frente de um dragão? Mas no fundo, ele não tinha mais forças para rebater, ele apenas pensou. Alguém que diz amar a natureza. Olha o que eu fiz. Por menor que seja, essa criaturinha ainda é uma vida. O pequeno morceguinho tremia, claramente em sofrimento. Mas algo mudou.
O dragão olhou para seu mascote com pesar e, ao pegá-lo com cuidado, pensou: assim como o espírito disse, eu deveria ter assumido a responsabilidade que isso exige. Kim o observava de canto, percebendo que aquele dragão estava aprendendo. O grandalhão estava sinceramente arrependido. Catlus, por causa dos meus desejos egoístas e mal direcionados, eu te fiz sofrer. Me desculpe. Vou preparar frutas frescas para você agora mesmo. E vou te devolver ao lugar de onde veio. Sua felicidade importa mais do que minha ganância. Kim continuava encarando. Pela primeira vez, viu sinceridade nos olhos do dragão. Ele até pensou: acho que o inferno é mais razoável do que eu imaginava. O dragão então agradeceu de forma respeitosa. Obrigado, espírito da cura, por me dar esse grande despertar. Como prometido, pagarei o preço por ter tomado emprestado seu poder. O que deseja em troca? Kim, com aquela sensação de que tinha mesmo morrido, respondeu sem hesitar: na minha próxima vida, por favor, me deixem nascer como um príncipe árabe do petróleo. O dragão o encarou, visivelmente confuso. Kim riu sozinho e acrescentou: ou poderia ser reencarnado como o herdeiro podre de rico de um vilão. Isso também seria ótimo. Mas o dragão só o olhava como se Kim fosse um completo alienígena. Isso é algum idioma do mundo espiritual? Eu não entendi uma palavra. Então, que tal isso? Enquanto estendia uma joia, o dragão dizia: eu lhe darei um artefato mágico, imbuído com o meu poder divino. Com isso, você poderá criar o que desejar. Kim pegou o colar, encarando-o com curiosidade, mas o dragão lhe alertou: contudo, se tiver intenções malignas, não conseguirá usá-lo. Mas duvido que isso seja um problema para alguém como você, espírito da cura. Obrigado por hoje. Segundos depois, Kim começou a desaparecer, envolto por uma luz intensa. O dragão o observou partir e desejou silenciosamente que tenha um bom retorno. Kim, confuso e ainda deslumbrado, pensava: esse lugar é mesmo o pós-vida? Espera aí, se eu estou vivendo algo que só acontece em quadrinhos. Num surto, gritou: e espera aí, senhor dragão! Se eu for mesmo voltar à vida, então me manda de volta pro começo da era do Bitcoin. Confesso que eu pediria o mesmo. Mas o dragão, alheio aos pedidos absurdos do garoto, já estava ocupado pensando em colher as frutas mais doces para o seu morceguinho. E assim, envolto por um clarão ofuscante, Kim foi mandado para algum lugar completamente desconhecido. Ainda amargamente arrependido, ele murmurava: eu perdi a chance única na minha vida de obter uma maldita vida de luxo. Kim levou as mãos ao rosto para conter as lágrimas enquanto gritava: eu devia ter pedido aquele terreno de ouro em Nonhyondong. Assim ele muda de ideia novamente. Eu devia ter pedido para as ações da terra subirem de novo. Mesmo tentando aceitar a realidade, ou quase isso, ele ainda lamentava: eu devia ter me treinado para desejar mais rápido. Droga! Tudo o que ganhei ao ser invocado foi esse maldito colar. Ele então encarou o colar. Poder divino de dragão? E o que diabos eu vou fazer com isso? Levantando-o bem diante dos olhos, uma realização surgiu. Espera aí, pensando bem, ele nem me disse como usar esse troço? Chamam ele de dragão, mas ele não passa de um charlatão completo. Nesse momento, um homem forte de meia idade, carregando 2 barris, gritou com Kim: ei, você aí! Sai da frente! Sai da frente! Quem diabos ocupa o beco inteiro desse jeito? Kim o encarou e se levantou rapidamente do meio daquela rua estreita de pedras. Foi então que ele finalmente percebeu onde estava. O lugar estava super movimentado. Apesar do visual arcaico, as pessoas pareciam felizes, comprando e vendendo seus produtos animadamente. De repente, um camponês esbarrou brutalmente em Kim. Tse! Que incômodo no meio da rua. Kim levou a mão ao ombro, ainda um pouco desorientado. Esse esbarrão? Será que eu fui reencarnado? Ou isso é possessão? Não, espera. O senhor dragão disse que ia me mandar de volta para casa, não disse? Uma jovem dona de uma barraca de frutas o chamou com entusiasmo. Ei, jovem bonito! Quer comprar frutas? Essas são tão doces que parecem mel. Tentando entender que lugar era aquele, o garoto questionou: com licença, onde exatamente eu estou? A vendedora fica confusa. O quê? Está perdido ou algo assim? Suas roupas estão meio estranhas. Você deve ser um viajante. E então ela explicou: aqui é a região de Belmore, ao sul do domínio do Barão Doyle. Não tem muito o que ver, mas as estalagens e lojinhas são bem organizadas, então os viajantes sempre param por aqui pelo menos uma vez. E de onde você veio, jovem? Kim xingou mentalmente aquele dragão idiota, mas respondeu: de um lugar que fica num nível completamente diferente de longe. A jovem estava animada, achando que ele veio de algum vilarejo bem afastado.
Nesse instante, algo chamou a atenção dos dois. Uma caixa de maçãs foi quebrada e um ser começou a devorar cenouras em massa. Era um coelho branco, gigante e faminto. Aquela criatura era Elizabeth. Sua classificação: coelho gigante de orelha caída, idade 16 meses. Característica: come excessivamente quando estressado. De repente, todos começaram a correr e gritar em pânico, escondendo suas mercadorias. Kim observou aquilo, um pouco preocupado. Monstros andam por aí como se fosse normal nesse mundo. Camuflando-se com um lenço, a jovem revelou: do que você tá falando? Esse é o coelho de estimação do Lord Belmore. Melhor correr também enquanto ainda dá tempo. Kim ainda não entendia, mas a jovem já fugia, resmungando que tinha perdido todas as vendas. Segundos depois, o coelho gigante encarou uma garotinha caída no chão, que chorava desesperada com um rosto tomado pelo medo. Ela gritava pela mãe quando o coelho abriu a boca, pronto para devorá-la. Kim ficou em choque. Como isso é um coelho, pelo amor de Deus? Sem conseguir controlar o próprio corpo, ele começou a correr na direção da garota pensativo. Nunca ouvi falar de alguém que morreu mordido por um maldito coelho. A garotinha virou-se e viu a enorme boca da criatura prestes a engoli-la. Num movimento ágil, Kim saltou sobre ela e atirou do caminho. Os dois rolaram para longe do perigo. Preocupado, Kim perguntou se a pequena estava bem e também se questionou o que estava acontecendo ali afinal. A menina apenas o encarou, tentando segurar o choro. Kim pensou: bom, pelo menos salvei alguém, então isso já é. Mas logo se deu conta: não, eu não salvei nada. Nós dois vamos morrer aqui. O coelho estava avançando na direção de ambos, e ele só pode fechar os olhos, frustrado. Por que diabos eu me meti nisso? Não, espera, não é culpa minha. É tudo culpa daquele maldito dono de pet. Como ele pode soltar um animal gigante em público? O mínimo era colocar uma maldita coleira. De repente, o colar começou a brilhar. Uma energia enorme disparou do cristal, formando amarras que envolveram o coelho. Kim, atônito, percebeu que agora segurava o que parecia uma guia. O coelho, confuso, estava amarrado e sob controle de Kim, que ainda não entendia como aquilo tinha acontecido. As pessoas escondidas testemunharam a cena, surpresas. Ele conteve aquele coelho gigante com um só movimento? Será que ele é um mago? Uma criança mal continha a empolgação e perguntou à jovem vendedora de antes se aquele cara era um mago. A jovem vendedora comentou: achei que ele fosse só um viajante qualquer, mas ele não parece ser um turista comum. Então, alguém gritou: minha nossa, minha Elizabeth. Um homem gordinho e baixinho, seguido por seus serviçais, gritou para o gigante coelho: então é aqui que você estava escondida. Tem ideia do quanto o papai ficou preocupado? E logo repreendeu os homens: sério mesmo? 3 de vocês e nenhum conseguiu pegar um coelho? Todos abaixaram a cabeça, calados enquanto recebiam a triste notícia que seus pagamentos seriam reduzidos. Mudando completamente a expressão, ele sorriu todo feliz. Eli, vamos dar outro passeio com o papai. Mas ao ver o coelho amarrado, explodiu: quem diabos amarrou minha Elizabeth? Vendo Kim com a coleira, ele rugiu de raiva: ei, o que você pensa que tá fazendo com o meu bebê? Kim se desculpou: me desculpe por ter prendido ela sem permissão, mas alguém quase morreu. O homem ignorou completamente: minha bebê jamais faria algo assim. Tira essa coisa nojenta de perto dela, agora. Já sem paciência, Kim soltou: se você tem tanta certeza, por que não enfia logo sua cabeça na boca dela? Kim odiava aquele tipo de dono de pet. Na sua lista, esse dono estava em 4º lugar. Eles eram do tipo: meu bebê nunca faria isso. Mal contendo a raiva, confrontou o riquinho mimado: tem ideia da força da mordida de um coelho? Ela poderia esmagar seu crânio molenga como se fosse uma batata cozida. Mas se tiver medo de morrer, enfia só uma perna então. Você ama ela, né? Então aguenta. Desesperado, abraçando seu coelho, o homem gaguejou: que olhar insolente é esse? Você tá querendo morrer? Enquanto isso, uma dupla de aldeões murmuravam assistindo toda aquela bagunça. Irmã, meu coração tá batendo forte. Que sentimento é esse? A jovem imediatamente respondeu: é satisfação, meu irmão. Fala mais. Xinga ele mais. Instantes depois, Kim encarou o coelho gigante. Ele parecia ferido. O protagonista colocou a mão no rosto, tentando se conter, tentando acalmar seus pensamentos. Se controla. Sou um adulto educado. Posso me controlar. Mas ainda irritado, disse:
Pelo formato das orelhas, parece um coelho de orelha caída, mas coelhos domésticos não saem para passear. E mesmo que saíssem em lugares cheios assim, grande erro. Coelhos são territoriais. Eles ficam extremamente estressados em ambientes desconhecidos. Kim questiona o gordinho mimado. Ela já mostrou sinais de automutilação ou comportamento agressivo? O homem ficou pasmo. Como você sabe? Bom, ultimamente ela tem arrancado muito os próprios pelos. Kim suspirou sem esperanças. Esse é um dos comportamentos típicos de estresse. Se continuar assim, ela pode adoecer seriamente, ou até ter a vida encurtada drasticamente. Ele então desfez as amarras e soltou a coleira. O gordinho entrou em pânico ao descobrir que sua amada Elizabeth poderia perder a vida. E Kim, já sem um pingo de paciência, lançou um olhar cortante e disse com a voz firme: se você não gosta dessa ideia, então comece parando com essas caminhadas insanas. O homem gordinho ficou visivelmente confuso, tentando entender como o coelho iria se exercitar se não fosse assim. Kim respondeu com um tom direto, como se explicasse algo óbvio. Mesmo em casa, é mais do que possível. Kim suspirou e continuou. Olha, eu entendo que você ama a Elizabeth, mas coelhos são animais extremamente sensíveis. Mimar não é o suficiente. O que importa é criar com conhecimento e cuidado. As palavras fizeram efeito. O gordinho arregalou os olhos, emocionado, e balbuciou que o jovem deveria amar muito os coelhos. Kim tentou negar, balançando a cabeça e levantando as mãos, mas já era tarde demais. O homem já estava com os olhos marejados de alegria. O gordinho revelou que as pessoas sempre zombaram dele, dizendo que só damas nobres criaram coelhos. Kim tentou questioná-lo meio confuso. Afinal, como que damas nobres criariam uma raça desse tamanho? Mas o gordinho seguiu encantado. Nunca pensei que um dia conheceria um entusiasta de coelhos tão respeitável. Com os olhos brilhando, ele perguntou, cheio de curiosidade, se Kim trabalhava com isso. Kim respondeu com o rosto impassível, sem emoção. É, mais ou menos isso. Animado, o homem deu uma sonora batida de palmas e gritou: Mordomo, traga tudo o que você trouxe. O tal mordomo se aproximou carregando uma bandeja e entregou a Kim um saco pesado, com uma reverência discreta. Nesse momento, o gordinho disse: não é muito, mas por favor aceite isso. Eu ficaria grato se pudesse verificar a saúde da minha Elizabeth de vez em quando. Enquanto os ajudantes tentavam levar Elizabeth de volta para casa, o gordinho gritou ao fundo com lágrimas nos olhos que seria muito e que ele não sabia que a coelho estava passando por dificuldades. Ele queria voltar logo para casa e dar um pesado do melhor feno para que ela pudesse comer e descansar. Kim ficou parado ali com o saco nas mãos e murmurou para si mesmo: definitivamente este não é um lugar que eu pretendo visitar com frequência. Os moradores da vila, curiosos, começaram a se aproximar. Alguns saíam dos esconderijos, ainda encantados com aquele estranho visitante. Você fala até que bem, hein, mago? Conseguiu mesmo despachar aquele lorde. A gente já estava sofrendo fazia tempo por causa daquele maldito coelho. A jovem vendedora de antes se aproximou com um sorriso genuíno batendo em suas costas. Graças a você, agora podemos trabalhar em paz. Gosta de maçã? Eu te dou um descontinho especial. Kim respondeu sem rodeios. Eu não tenho dinheiro. Acabei de ser transportado para cá. Mas a moça apontou para o saco que ele segurava. Está preocupado com o quê? O Lorde acabou de te encher de dinheiro, não foi? Ele pode ser um chato, mas dinheiro é uma coisa que ele tem de sobra. Kim então abriu o saco e ficou boquiaberto ao ver moedas de ouro brilhando intensamente. Como em filmes, mordeu uma das moedas para conferir se era real. Era ouro mesmo. A vendedora fez uma careta de decepção com a reação dele e comentou quase sussurrando: rapaz, isso aí é o que chamam de moeda de ouro. Enquanto ela falava, Kim Odin já se perdia em pensamentos. Uma moeda reconhecida como valiosa em qualquer mundo. E no fundo, a jovem continuou tirando uma com a cara do jovem. Só porque brilha, não quer dizer que eu precise sair enfiando na boca. E então, algo despertou dentro dele. Se eu conseguir um jeito de levar isso de volta para o meu mundo original, quanto será que custa um prédio aqui? A mente de Kim já estava viajando, imaginando lucros e oportunidades. Ele pensava, talvez o problema nem seja o Bitcoin, afinal. A vendedora observava, preocupada, enquanto ele murmurava para si: é isso, vou abrir uma segunda filial bem aqui. E com o dinheiro que eu ganhar aqui, pago a dívida da minha primeira filial. A inauguração da segunda unidade da clínica de animais Kim Ojin, Kim agora sonhava acordado, os olhos brilhando como os das pessoas gananciosas de contos antigos. Em um lugar misterioso,
o ambiente estava sendo iluminado por algumas velas, Kim agradeceu os visitantes por virem de tão longe. Os presentes encaravam Kim, alguns com surpresa, outros com total apatia. Ele continuava seu discurso enquanto os rostos de todos eram revelados um a um, até que anunciou com um olhar sombrio: "Agora vamos começar o jogo da vida e da morte." Mas tudo não passava de uma entrevista de emprego para a equipe da clínica veterinária de Kim Ojin. Ao descobrir que Kim abriria uma clínica veterinária ali, o jovem Lorde Gordinho ficou animadíssimo. "Você pretende se estabelecer aqui? Do que precisa? Uma casa? Dinheiro? Terreno?" A inauguração da segunda filial da clínica Kim Ojin's Pet Clinic correu surpreendentemente bem. O ricaço não hesitou nem por um segundo em doar uma mansão para o garoto. Chocado, Kim pensou: como esperado, o mais importante na vida são as conexões. Ainda em choque, acabou soltando: "Eu te amo, gorducho." Afinal, ao saber que Kim ficaria na vila, o Lorde ainda preparou a loja para ele, pessoalmente. E claro, vieram os mimos. Fotos do coelho, livros sobre coelhos, uma estatueta do coelho, até um enorme puff em forma de coelho estava lá. Kim, limpando o local, se deparava com item atrás de item dedicado ao amado animal do Lorde. Mas, no fim das contas, quem liga? Tudo foi de graça. Enquanto limpava, ele pensava: agora que tenho até uma loja, tudo o que falta é bombar nos negócios. Mas ainda assim, o garoto não tinha informações o suficiente sobre aquele lugar, especialmente sobre o dragão. Kim precisava encontrá-lo para conseguir voltar para casa. Ao menos era isso que ele pensava. O protagonista pensou que o dragão disse que o mandaria para casa, mas o largou num lugar como esse. Assim ele precisava de alguém para explicar melhor como funcionava aquela mais nova realidade. A resposta foi que ele deveria contratar alguém que também pudesse atuar como técnico. E assim, Kim espalhou cartazes procurando um técnico veterinário, um assistente que ajuda nos tratamentos e atua como uma espécie de enfermeiro para animais. E naquele dia, começaram oficialmente as entrevistas para a clínica animal Kim Ojin. Havia 4 candidatos. Kim iniciou: "Certo, começando da direita, por favor se apresentem." Um jovem ansioso respondeu: "Sou Thomas, segundo filho de 3 irmãos e 2 irmãs. Nasci de um pai rígido e uma mãe gentil. Treinei tanto meu caráter quanto meu físico." Kim anotava enquanto pensava: essas crianças não têm personalidade. Kim Ojin era um homem à moda antiga. O segundo candidato, com um olhar apático, falou: "Olá, sou o candidato número 2, Philip. Minha família trabalha com animais há gerações." Isso chamou a atenção de Kim. "Oh, que tipo de trabalho?" O garoto, com um olhar sombrio, sacou seu cutelo. "Açougue. Lido com animais desde pequeno. Poucos por aqui sabem manusear uma faca como eu." Kim fez uma anotação direta: chamar a polícia. Cabisbaixo refletia: preciso ter cuidado ao contratar. Tem gente bem esquisita nesse mundo. Então, chegou a vez do terceiro candidato. Ele estava descabelado, tinha um sorriso maníaco, aparência de psicopata. Kim não conseguiu evitar o pensamento: esse cara tem cara de quem já fatiou alguém. Logo se corrigiu: não devo julgar pela aparência." Mas ao notar o nervosismo do rapaz, perguntou: "Você parece nervoso. Por que quis se candidatar?" O candidato explodiu: "Você é o famoso mago, não é? Procurei desesperadamente por você. Por favor, me use como capacho." Kim apenas lançou um olhar julgador, mas admitiu para si mesmo: a partir de agora, vou sim julgar pela aparência. O psicopata tentava se aproximar, deixando Kim nervoso e confuso. Ao fundo, uma jovem observava em silêncio. Desesperado, Kim gritava para o homem não chegar mais perto enquanto tentava o afastar com suas mãos. A jovem finalmente interveio: "Diretor, quando é a minha vez?" Enquanto Kim empurrava o rosto do maluco, ele respondeu implorando: "Agora não é hora para isso." A jovem apenas perguntou: "Quer que eu resolva isso?" Diante da aprovação, a garota desferiu um soco direto na bochecha esquerda do maluco, jogando-o com brutalidade contra a parede. Com um olhar sereno, ela se apresentou: "Meu nome é Selena, sou especialista em animais e também sei aplicar tratamentos básicos. Em resumo, tenho experiência." Kim deu nota 100 para a apresentação e, sem pensar 2 vezes, declarou: "Você está contratada." Ambos trocaram um aperto de mão. E assim, uma técnica foi oficialmente contratada na clínica veterinária Kim Ojin. E assim amanheceu o próximo dia naquela vila pacata. Kim, animado, olhou o sol brilhar pela janela. Ele estava pensando em como aquele novo local de trabalho parecia promissor. Ele murmurou: um novo e acolhedor local de trabalho. E uma técnica que nem aparece para trabalhar.
Já passava do 12h50 e nem sinal da garota do dia anterior. O consultório estava completamente vazio. Ele falou para si mesmo. Eu admito que contratei ela rápido demais ontem. Onde será que eu posto um novo anúncio de emprego? Segundos depois, escutou uma batida na porta. Kim achou que finalmente a ex-técnica havia chegado. Kim foi até a porta e, forçando um sorriso, anunciou. Teve um bom almoço? Um camponês animado respondeu que ainda não havia comido, perguntando se deveria ter feito isso antes. Kim ficou confuso, sem reconhecer o rapaz. Mesmo assim, o convidou para entrar. Com o visitante acomodado, Kim perguntou de forma educada se ele preferia uma água ou um chá. O jovem optou pelo chá, e Kim foi preparar a bebida, animado com a ideia de finalmente atender alguém. Finalmente o primeiro cliente da segunda filial, o primeiro passo para pagar as dívidas. Enquanto isso, o curioso jovem observava o ambiente com atenção. Com um olhar sombrio, Kim refletiu. Dessa vez vai dar certo. Eu analisei todos os fatores que causaram prejuízo na primeira filial. Então, um flashback começou. Era Kim Odin, na era da primeira filial. Ele cuidava de um pequeno salsicha alegre sobre sua mesa. Visivelmente exausto, com olheiras fundas, explicou. O ferimento na pata dianteira foi tratado direitinho, mas parece que há acúmulo de tártaro. Então você vai precisar escovar os dentes dele com frequência. O cliente incrédulo e nada simpático respondeu. Escovar os dentes? Isso parece um saco. Kim explodiu. Exatamente! Para que escovar, né? Deixa o tártaro acumular, deixa a gengiva inchar, deixa os dentes caírem todos. Viva com isso! E então, ele também não irá mais comer e terei mais trabalho. No fim, após tanta pressão, o cliente aceitou escovar os dentes do bichinho. Ao verificar os comentários dos últimos clientes, Kim percebeu que não eram nada bons. Pensativo, reconheceu. Naquela época, eu não conseguia controlar meu temperamento, então o boca a boca foi péssimo. Mas dessa vez eu vou conquistar as pessoas com jeitinho e entrar na carteira delas. De volta ao presente, Kim serviu o chá ao cliente. Então, onde está o pet que você trouxe para tratamento? O jovem respondeu com entusiasmo. Bem aqui. O nome dele é Podjak. Ele apontou para o próprio bolso, onde havia um pequeno lagarto vermelho curioso. Kim o encarou surpreso e pensou. Eu achava que todos os animais desse mundo eram bizarros por causa daquele coelho gigante. Mas com sorte, esse aqui é só um lagarto comum. Já prestes a perder a paciência, questionou. Mas ele está no seu bolso porque mastigou a própria gaiola? Sua voz interior o interrompeu, quase implorando para manter a calma. Aposto que ele não tinha outro lugar para colocá-lo. Aguenta firme, eu tô aqui, né? Tá tudo certo. Lembre-se das dúvidas. O cliente todo animado não parava de apontar para o bichinho, dizendo o quanto ele era fofo. Kim quase virou a mesa em fúria, mas foi contido por sua consciência. Não faz isso. Olha para mim. Olha para alguém fofinho como um coelho. Ele respirou fundo e suspirou, conseguindo fazer um bom trabalho para controlar sua raiva. Então Kim questionou seu cliente. Por que você trouxe o Podjak hoje? Ele está doente? O garoto respondeu. Na verdade, ele não está doente, mas é bem fraquinho. Ele é sensível ao frio. Kim mal conseguia conter a frustração. Isso é normal para os lagartos. Mas o garoto continuou. E quando eu peguei no rabo dele, ele caiu. Kim, tentando não explodir, respondeu. Isso também é normal em lagartos. E por favor não pegue no rabo. Isso não é bom. O cliente, todo feliz, estendeu o pequeno lagarto a Kim. Enfim, só deixa ele mais saudável, está bom? Essa cena trouxe lembranças. Kim logo se lembrou do dragão branco e pensou. O problema não é o animal, é o dono. Mesmo assim, ele olhou com atenção para o pequeno lagarto. Já que ele não confiava no dono, era melhor fazer um check-up. Kim pegou o bichinho e começou o exame. Ao apertar suas escamas, notou algo estranho. Enquanto cutucava, Kim disse que Podjak parecia estar sofrendo por causa de algo. Nesse instante, o cliente alertou com certa urgência. Por favor, cuidado ao tocá-lo. Podjak é meio agressivo, ele veio das ruas. O pequeno começou a inflar as bochechas. Em poucos segundos, estava prestes a cuspir uma bola de fogo flamejante direto em Kim. O protagonista ficou paralisado, completamente sem reação. No instante seguinte, antes que o fogo o atingisse, uma mão agarrou sua gola e o arremessou violentamente contra a parede do outro lado da sala. A responsável por isso foi sua nova assistente, Selena. Com um olhar sério, ela o encarou e declarou: Você quase levou uma rajada de fogo de uma salamandra direto no peito. Quase perdi meu chefe no meu primeiro dia de trabalho. Mas aquilo ainda nem era o fim, Kim. Semi-enterrado na parede,
tossia sangue. Desorientado e praticamente sem forças, murmurou. Ter sido atingido por aquele fogo talvez tivesse sido melhor. Foi nesse momento que percebeu o engano. O primeiro paciente da clínica veterinária Kim Oh-jin não era apenas um lagarto, era uma salamandra. Assim, Selena explicou que para começar esse amiguinho, o Bojack, não dava para examinar com as mãos nuas. A ficha caiu e, finalmente, o pet foi devidamente apresentado como ele realmente era. Nome, Bojack, espécie, salamandra, idade, desconhecida, características, cospe fogo quando se sente ameaçado. O camponês estava encantado com a beleza de Selena e ela aproveitou a deixa para puxar conversa, o questionando onde ele conseguiu a salamandra. Enquanto isso, Kim ainda recuperava os sentidos e murmurava. Zonzo se eles tinham alguma raiz de gengibre por ali. Segundos depois, o garoto respondeu com entusiasmo. Achei ele na montanha aqui atrás. Foi amor à primeira vista. Trouxe ele para casa na hora. Tá com inveja, é? Selena, mantendo a calma, explicou. Não é isso. Mas não é ilegal capturar salamandras nesse território? Elas são animais selvagens e a população já é baixa por causa da caça ilegal. O comentário dela assustou o garoto. Sem notar isso, Selena continuou. Se dissermos que estamos apenas mantendo ele temporariamente para tratamento, talvez deixem passar. Enquanto ela ainda falava, o garoto começou a sair de fininho em direção porta, na surdina. Selena finalmente concluiu. Desde que você o libere na natureza logo após o tratamento. Mas antes que ela terminasse a frase, o jovem saiu correndo aos prantos, gritando que jamais abandonaria seu animal de estimação. Kim, trêmulo, observava a cena com incredulidade, tentando entender o que havia de errado com aquele garoto. Selena apenas sugeriu calmamente. Talvez ele tenha decidido voltar para casa? Kim, quase sem acreditar, rebateu. A gente nem começou o tratamento e ele já está indo embora? E você ficou só assistindo tudo isso acontecer? Ele respirou fundo e ordenou com firmeza. Vai atrás dele, agora. Selena apenas assentiu, sem questionar nada. E então, a pergunta paira no ar como uma nuvem carregada de tensão. Será que Kim Oh-jin vai conseguir completar com sucesso seu primeiro atendimento? Na pacata cidadezinha, o dia seguia normalmente. A jovem vendedora de frutas sorria enquanto organizava cuidadosamente sua banca. Em tom alegre, comentou. Desde que o coelho do Lorde sumiu, a vida neste mundo ficou até mais divertida. Enquanto ele estiver ocupado brincando com o Lorde, é impossível que minha barraca quebre de novo. Tudo parecia calmo, até que algo chamou sua atenção. Um homem corria desesperado pela rua, sendo perseguido por uma jovem de aparência impecável, e mais atrás vinha Kim, completamente torto, ofegante e quase sem conseguir respirar. A vendedora observava tudo com empolgação, como se estivesse assistindo a uma cena de filme de ação. Ela não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, mas apenas concluiu, melhor não me meter. Enquanto isso, o cliente fujão corria chorando, completamente em pânico, pensando, por quê? Por que eles estão me perseguindo? Todo mundo quer roubar meu Bojack. Mas não se preocupe, Bojack. Isso também é uma provação pra gente. Ninguém vai nos separar. Mais atrás, Kim tentava gritar entre os respiros curtos. Não! Ele precisa trocar de pele. Para agora mesmo. Kim mal conseguia ficar de pé, por isso eles acabaram perdendo o homem de vista, e Selena, sem piedade, apenas comentou, você precisa se exercitar mais, Oh-jin. Isso foi patético. Logo em seguida, ela retomou o foco no problema real, aquela salamandra. Kim, recuperando o fôlego aos poucos, respondeu que o animal ainda não havia trocado de pele. Ele então explicou com mais clareza. Já tem 2 ou 3 camadas acumuladas. Isso precisa ser removido logo. Temos que agir rápido. Enquanto isso, nos braços do cliente fugitivo, a pequena salamandra tremia. Estava prestes a passar por uma transformação crítica. Selena, ao perceber, apontou. Se uma salamandra não consegue trocar de pele, o fogo começa a se acumular dentro dela. E quando esse fogo atinge um nível insuportável, isso leva a um incêndio massivo. O cliente, percebendo que ninguém o seguia mais, parou de correr. Selena franziu o senho, preocupada. O incêndio de uma salamandra é perigoso. Pode destruir toda essa área, não só o dono. A expressão de Kim se endureceu. Determinado, ele afirmou. Ele deve estar por aqui em algum lugar. Vamos encontrá-lo rápido. Logo depois, o cliente fujão finalmente chegou em casa. Ainda ofegante e apreensivo, olhou para os lados tentando se certificar de que não estava sendo seguido. Ao não ver ninguém, pensou aliviado que provavelmente não o seguiram até em casa. Com um sorriso aliviado, colocou a pequena salamandra sobre a mesa e declarou animado. Ninguém nunca vai conseguir nos separar, Bojack.
Aquele jovem, que também era músico, decidiu comemorar o momento escrevendo uma nova canção. Vasculhou a casa em busca de papel, cantarolando distraidamente, sem notar o estado do pequeno mascote à sua frente. A salamandra parecia exausta. Sua respiração pesada soltava pequenas faíscas de fogo, como um prenúncio do que estava por vir. Quando o cliente finalmente percebeu, já era tarde. O corpo de Pojak estava completamente envolto em chamas. O pequeno havia perdido totalmente o controle. Estava prestes a explodir. Ainda sem entender a gravidade da situação, o jovem se virou com um sorriso bobo e perguntou: "E aí, Pojak, o que achou da nova música?" Foi então que tudo ficou branco. Um clarão, seguido de uma explosão flamejante, devastou a sala. Segundos depois, o jovem estava jogado no chão, atordoado, perguntando-se o que acabara de acontecer. A casa de madeira começou a pegar fogo rapidamente. Ao se levantar e ver seu mascote em chamas, o jovem se aproximou com preocupação. "Pojak, o que aconteceu? Foi você que fez tudo isso?" Com a voz trêmula, perguntou. "Que foi? Você tá bravo com alguma coisa?" Ainda tentando manter a calma, continuou. "Mesmo assim, como você pôde colocar fogo em tudo desse jeito?" Ele estendeu a mão com cuidado, tentando pegar a criatura. Aquilo estava perigoso demais. Ambos precisavam sair dali rápido. Mas Pojak já não era mais o mesmo. Fora de si, começou a formar mais uma bola de fogo, dessa vez diretamente na direção de seu dono. O jovem arregalou os olhos, apavorado com o que via. "Não, Pojak não lançaria fogo em mim. A gente é família." Mas antes que fosse atingido, alguém o agarrou e o puxou para longe, salvando-o da explosão iminente. Era Selena. Enquanto isso, Kim surgiu do outro lado e segurou Pojak, virando sua cabeça em outra direção para tentar conter o surto do mascote flamejante. A criatura, ainda em chamas, se debatia ferozmente, sem sinal de que iria se acalmar. Com as mãos queimando, Kim gritou desesperado: "Senhorita Selena, esse surto quer dizer que ele ataca pessoas também?" Selena respondeu sem hesitar: "Ele perdeu completamente a razão." O cliente fujão, agora tremendo de preocupação, gritou: "Se deixarmos assim, ele vai cuspir ainda mais fogo. Precisamos acalmá-lo." Mas isso parecia impossível. A salamandra se debatia violentamente nas mãos de Kim, preparando mais uma rajada. Foi nesse momento que Kim se concentrou e começou a fazer um pedido. Seu medalhão brilhou intensamente. Pelo menos a gente podia ter um extintor de incêndio. E como mágica, um mini extintor apareceu em sua mão. O garoto ficou chocado, mas agiu rápido. Apertou o botão e esguichou o pó branco direto na cara de Pojak. A criatura finalmente se acalmou, completamente coberta pelo pó. Com olhos curiosos, Pojak encarou Kim. Mas, por precaução, Kim deu mais um jato certeiro. Ele só queria ter certeza de que a salamandra não surtaria de novo. Olhando para o extintor em sua mão, pensou com admiração: "Esse colar é bem útil, né?" Mesmo que a maior ameaça já estivesse contida, havia ainda outro problema: o cliente fujão. Ao ver que a criatura havia sido controlada, Selena comentou: "Ela foi parcialmente suprimida." E logo perguntou se Kim estava bem. O cliente fujão, ainda em choque, apenas observava tudo ao seu redor, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Com dificuldade murmurou: "Foi só um surto, isso mesmo. Caso contrário, o Pojak nunca teria me atacado." Ele tentou se convencer de que estava tudo sob controle. "Se ele não fizer a troca de pele, vai acabar ficando assim. Ainda bem que percebi isso agora. Vou cuidar melhor dele daqui pra frente." Enquanto o jovem falava isso, o pequeno salamandra, já com as mãos na cabeça, parecia não acreditar no que ouvia. Kim também ficou sem palavras, encarando o rapaz com um olhar cheio de decepção. Era difícil de acreditar que ele estava mesmo falando sério. Então Kim perguntou, com um misto de frustração e incredulidade: "É só isso que você tem a dizer depois de tudo o que aconteceu?" O jovem, com um sorriso desconcertado, respondeu: "Ah, por favor, não se preocupe. Meus sentimentos pelo Pojak não mudaram. Mesmo que ele queime tudo de novo, está tudo bem. A gente pode reconstruir a casa." Já perdendo a paciência, Kim gritou furioso: "Se isso tivesse durado mais alguns minutos, a casa dos vizinhos também teria pegado fogo. Pessoas poderiam ter se machucado." Mas o jovem parecia ser tão teimoso quanto uma pedra. Insistia que estava tudo bem, que iria cuidar melhor do salamandra dali em diante. Kim levou a mão ao rosto, claramente frustrado. Respirou fundo e então olhou diretamente para o salamandra. "Você não deveria criar animais selvagens de forma irresponsável. Eles têm o próprio ambiente para viver. E mais, trazer uma criatura dessas só porque ela é fofa, sem saber nada sobre sua ecologia. É isso que você chama de amor?" Selena, que assistia àquela cena,
parecia admirada com o discurso de Kim. Enquanto isso, o jovem encarava Kim com uma expressão séria e intensa. E então, veio a pergunta direta. E se ele surtar de novo? Você tem confiança de que conseguirá controlá-lo sozinho? Diante disso, o cliente fujão apenas abaixou a cabeça, triste e pensativo. Kim apontou para o pequeno salamandra ainda molhado do extintor e afirmou com firmeza: a vida não pode ser nutrida só com afeto. Foi nesse momento que o jovem finalmente pareceu entender o peso da situação. Mais tarde, na floresta, ao lado de Selena, Kim observava o salamandra mais calmo. Agora que ele trocou de pele, parecia até mais saudável. Selena assentiu, observando a criatura com atenção. A aparência também está muito melhor. A outrora pequena, fofa e indefesa salamandra agora havia evoluído. Seu corpo reluzente brilhava com pequenas chamas pairando ao redor. Ela tinha agora o tamanho de um ser humano. Kim, intrigado ao vê-la, pensou: ela cresceu bastante. Como um corpo tão grande coube naquela casca? Selena também não conseguia explicar aquilo. Apenas respondeu com serenidade: esse é o mistério da natureza. Aos pés da salamandra, o jovem fujão, completamente tomado pela emoção, observava em silêncio. Ele pensava: Bojack, você cresceu. Provavelmente não vai mais precisar da minha ajuda. É chegada a hora de retornar à vastidão da natureza. Com os olhos cheios de lágrimas, ele encarava seu pet com ternura e completava em pensamento: a natureza que pode abraçar sua existência. Então, incapaz de conter a emoção, gritou: Bojack, você tem que ser feliz. Eu estou te deixando ir porque eu te amo. Mesmo sem mim, coma bem, durma bem. Mas pense em mim às vezes. Eu vou vir todos os dias e deixar comida para você. Kim, incomodado com a gritaria e os berros chorosos do garoto, cobriu os ouvidos. Ainda assim, não se conteve e deu um sermão. Não faça isso! Vai apagar os instintos dele! Quando a salamandra correu de volta para a floresta, o jovem, com o coração partido, murmurou: no meu coração estaremos sempre juntos. Devastado, ele mal conseguia conter as lágrimas, quase desidratado de tanto chorar. Estava arrasado por não ter ouvido nem mesmo um adeus. Selena, tentando confortá-lo, deu leves tapinhas em suas costas e disse com sinceridade: anime-se. Originalmente, salamandras nem têm o conceito de mestre. E finalizou: prática como sempre. Provavelmente ele só te via como um escravo que o alimentava. Kim ficou perplexo. Aquilo era para consolar? A mulher tinha ainda menos tato que ele. Mas então, ao longe, algo chamou a atenção. No alto de uma rocha, o agora gigante salamandra olhava para o grupo. Em sua boca, começou a se formar uma enorme bola de fogo, a maior que já haviam visto. Kim avistou a criatura, e todos voltaram seus olhares para o céu. Uma chuva de luz, como fogos de artifício, se espalhou, iluminando tudo ao redor. Foi um gesto emocionante. Até Kim se surpreendeu. O jovem fujão, então, desabou de vez. Chorava como uma criança. Para ele, o pequeno, agora grandioso Bojack, era simplesmente incrível. Por fim, primeiro paciente, salamandra, tratamento completo. Dias depois, na cidade, o jovem fujão tocava violão na fonte da praça. Aldeões se reuniam para ouvir sua canção. E então ele cantarolou seu nome com orgulho. Meu nome é Roisha, ele é um mago, o divino nos uniu. Mas, para os mais chegados, ele sempre seria o jovem fujão. Roisha compôs uma música sobre os feitos de Kim, com direito até a dançarinos, uma participação especial do coral infantil. Selena assistia à apresentação empolgada ao lado de Kim e comentou: dizem que ele é um bardo bem conhecido por aqui, mas Kim estava pálido, sem vida, sem esperanças. Aquilo, para ele, era uma música duvidosa. Até murmurou: o que ele acha que vai conseguir com uma música tão bagunçada? Os aldeões, por outro lado, estavam encantados. Um deles até falou: se meu Doldol ficar doente, é melhor eu levá-lo até ele. Ao ouvir isso, Kim virou fã número 1 de Roisha. Ele até abriu uma faixa todo animado, mas por dentro só pensava em uma coisa: quanto será que posso ganhar com toda essa propaganda gratuita? Alguns dias após o lançamento da música da campanha publicitária sobre a clínica veterinária Kim Oh-jin, uma multidão se aglomerava em frente à clínica, ansiosa para ver o herói da canção. Lá dentro, Kim estava paralisado, nervoso, encarando a mesa sem saber o que fazer, enquanto do lado de fora todos gritavam por atendimento. Sem reação, ele apenas sussurrou para si mesmo: será que eu posso pedir demissão? Eles estavam enfrentando um boom sem precedentes. A segunda clínica veterinária de Kim estava indo de vento em popa.
Uma pequena fila já havia se formado do lado de fora, o que trouxe mais ordem ao atendimento. Dentro da clínica, Kim atendia seus pacientes como se fosse um cadáver sem vida. Ele havia acabado de terminar uma rodada de exames em um cachorrinho com asas e sua dona estava bastante satisfeita com o tratamento. Enquanto a cliente saía, Kim, quase deixando sua alma escapar, anunciou: "Por favor, volte na próxima semana para verificarmos o progresso." Selena, percebendo o estado lastimável de Kim, não perdeu a oportunidade de comentar: "Você vai virar um cadáver antes da próxima semana." Mas Kim, determinado, ou talvez louco, respondeu: "Tenho que ganhar dinheiro enquanto posso." Selena ainda tentou colocar um pouco de juízo na cabeça dele. Nesse ritmo, você devia viver enquanto pode. Kim, no entanto, ignorou o conselho e logo gritou para a fila: "Próximo paciente!" Já se passaram 2 meses desde a chegada àquela cidade. E graças ao bardo, a segunda clínica estava bombando. Filas e filas de clientes se formavam todos os dias. Mesmo para Kim Odin, os primeiros dias foram difíceis por causa do movimento intenso, mas aquela fase já tinha passado, e finalmente eles estavam vendo a cor do dinheiro. Vendo uma pilha de moedas de ouro, Selena anunciou: "Esses são os ganhos de hoje." Kim arregalou os olhos ao ver aquela montanha dourada. Era quase uma mini fortuna. Nesse instante, mais um cliente chegou, perguntando se ainda estavam atendendo. Selena já ia informar que a clínica estava fechada, mas sem hesitar, Kim se virou para o homem, confirmou que estavam abertos e até o guiou para dentro. Aquele jovem era simplesmente imparável quando se tratava de dinheiro. Kim só pensava em uma coisa enquanto tratava os pacientes: cura monetária completa. Do lado de fora da clínica, no dia seguinte, mais clientes se aproximavam. Muitos até já faziam amizades enquanto esperavam, por causa de seus animais. Um deles perguntou a um dono de um cachorro, até então aparentemente normal: "Que coincidência te ver aqui. O que te traz hoje?" Apontando para seu cachorro agitado, o homem respondeu: "O Choco não estava comendo bem." Mesmo naquele mundo estranho, cães e gatos continuavam sendo os melhores amigos dos humanos. O dono do cachorro comentou animado: "Ele ainda precisa crescer pelo menos mais 50 centímetros." O animal, quase do tamanho de um poste, parecia pronto para conquistar o mundo. Enquanto isso, o dono de um gato feroz, com milhares de olhos, reclamou: "O olho nas costas do meu gato ficou irritado." Só que, claro, apesar de certa semelhança com o mundo humano de Kim, as raças ali eram um pouquinho diferentes das conhecidas. Dentro da clínica, Kim se espreguiçava na cadeira, tentando aguentar a maratona de atendimentos. Assim ele resmunga: "É exaustivo demais." Até que Selena anunciou: "Odin, o próximo é o último paciente." Animado, Kim questionou: "Que ótimo! Que animal é?" Selena afirma: "É um chamon. Antigamente eram cães de caça, mas agora estão virando pets populares." Mas então Selena o alertou: "Mas ouvi dizer que são muito agressivos com qualquer um que não seja o dono, e por isso o índice de abandono é o mais alto." Kim bufou frustrado: "Eu queria que quem pegasse os animais só por modinha desaparecesse do mapa." Selena acrescentou séria: "Dizem que eles crescem até a altura do torso de um humano, e as garras e dentes são tão afiados que conseguem perfurar o couro de um javali selvagem. Melhor tomar cuidado." Kim não pôde evitar pensar, vendo seu cliente entrando com uma caixa de transporte: "Parece uma raça de cachorro feroz." Mas assim que o animal saiu da caixa, o que apareceu foi uma bolinha de pelo fofa, tremendo de medo. Aquele era ele, Tio-Tio, tipo, cão chamon, idade, 2 meses, característica, altamente leal. Como Kim ainda não sabia dessas informações, Selena o alertou: "Ah, disseram que ele tem apenas 2 meses de idade. Eu esqueci de mencionar isso." O dono do animal pegou seu pet e, com ele em mãos, explicou a situação para Kim: "Ele está mancando desde ontem. Você acha que ele está machucado?" O protagonista o encarou com curiosidade nos olhos e respondeu: "Onde estão as patas dele? Deixe-me dar uma olhada." Enquanto avaliava o estado do animal, Kim pensou: se ele tem só 2 meses, os tendões ainda devem estar bem. Em poucos instantes, ele encontrou uma pequena farpa na pata do Tio-Tio. Com o auxílio de uma pinça, Kim a removeu com facilidade. Então anunciou: havia um espinho preso na pata dele. Agora vai ficar tudo bem. Era visível a mudança no comportamento de Tio-Tio depois que Kim retirou a farpa. Ele ficou mais animado e seu pelo brilhava, como se tivesse voltado à vida. Ainda assim, Kim sabia que precisava tratar a ferida. "Deixe-me só desinfetar isso." Mas o pequeno animalzinho mal conseguia parar de pular sobre a bancada, e Kim o comparou mentalmente a uma bolinha de lã.
Logo, um leve sorriso apareceu no rosto do garoto ao ver a felicidade de Tio. Selena, que observava tudo com seus olhos atentos, notou Kim sorrindo para o pet já curado. Depois disso, o dono de Tio o colocou de volta na caixa de transporte e deixou a clínica, agradecendo imensamente a Kim. Selena se despediu do cliente enquanto Kim caiu exausto sobre sua mesa, exclamando: "Ah, finalmente acabou!" Lembrando-se do sorriso de Kim enquanto tratava o pequeno, Selena comentou: "Você parecia feliz." Kim se levantou, meio surpreso com a observação. Curiosa para entender o motivo, Selena perguntou: "Você achou o filhote fofo? Ou foi só porque o trabalho acabou?" Com o rosto ainda encostado na mesa e os olhos fixos em Selena, Kim devolveu a pergunta: "Por que você está tão curiosa sobre isso?" Selena apenas alegou de maneira casual: "Foi fascinante ver você feliz por um motivo que não envolvia dinheiro." Kim, no entanto, não pretendia revelar o motivo e rebateu: "Você realmente gosta de me emboscar com a sua falta de educação." Levantando a cabeça da mesa, Kim explicou: "É só que nenhum dos pacientes de hoje estava gravemente ferido." Ao se lembrar de animais feridos em condições terríveis, ele revelou: "A parte mais difícil de ser veterinário é ter que ver animais doentes o tempo todo. Quanto mais eu cuido deles, mais dói em mim. Então, tentei suprimir minhas emoções e ser mais frio, mas, nesse momento, lembranças de um dono irresponsável invadiram sua mente. Um homem que, mesmo com seu animalzinho gravemente doente, o deixou na clínica para viajar. Esse homem surgiu alegremente na memória de Kim, dizendo: 'Vim buscar o Ming Ming.'" A raiva invadiu o corpo Kim. Uma aura negra quase visível surgiu ao redor do protagonista. Com um tom severo, ele respondeu: "Ah, você é o responsável que deixou o pet doente aqui por mais um mês para sair de férias? Bem-vindo de volta, deve ter sido uma viagem divertida." Esse acontecimento inédito despertou algo em Kim. Assim ele revelou: "Desde então, comecei a gritar muito mais com certos donos." De volta ao presente, Kim se levantou da mesa e anunciou: "Certo, estamos fechando agora. Vamos encerrar." Selena não deixou de comentar: "Já está escurecendo lá fora." Olhando pela janela para o pôr do sol, Kim respondeu: "Hoje tivemos muitos clientes, afinal. Se quiser ir embora, é melhor se apressar. O sol vai se pôr logo." Virando o rosto novamente para a janela, Kim avistou um homem de meia-idade parado do lado de fora, claramente tenso. Ou melhor, ele pareceu desesperado. Ao ver o proprietário da clínica, o homem desesperado se aproximou de Kim e implorou: "Ajude-me, por favor, Kim Ojin!" O protagonista, encarando aquela cena estranha, virou-se para Selena, que já segurava uma vassoura, pronta para afastar o cliente, e perguntou: "Selena, você sabe fazer exorcismos?" Com a maior calma do mundo, ela respondeu: "Talvez os ataques físicos funcionem." De repente, o homem abriu uma janela enquanto ainda chamava Kim. O protagonista começou a ficar realmente preocupado com aquela situação. Sem aviso, o estranho agarrou Kim, puxando-o até a janela e saiu correndo floresta adentro carregando o jovem. Kim, sem entender o que estava acontecendo, apenas conseguiu estender a mão em direção a Selena em um tom mudo pedindo socorro. Mas a jovem apenas observou a cena bizarra em silêncio, sem mover um músculo. O homem levou o protagonista até o meio da floresta. Vendo Kim caído no chão, quase sem forças, ele gritou em completo desespero: "Desculpe! Me desculpe mesmo! Meu Deus! Kim Ojin! Eu não achei que você estivesse tão fora de forma que não conseguiria subir uma colina." Com uma ferida enorme em seu orgulho e ainda jogado no chão, Kim, com raiva, mandou que o homem se calasse. Levantando-se com dificuldade, babando e com o corpo inteiro tremendo, ele conseguiu perguntar: "Quem é você? Você não parece ser um fantasma." O homem misterioso imediatamente se desculpou: "Ah, eu esqueci de me apresentar." Em seguida, inclinando-se em reverência, disse: "Sou Schwein, um servidor administrativo do território, e eu trouxe você aqui porque..." Ele então se curvou profundamente, implorando: "Ouvi dizer que você até acalmou o coelho do Lorde. Poderia, por favor, capturar um cachorro selvagem?" Kim, completamente perdido, piscou algumas vezes. Foi nesse momento que Selena apareceu ao seu lado e, com sua típica frieza, explicou: "Não somos uma equipe de resgate de animais." Kim apenas confirmou, encarando Schwein com um olhar vazio: "Ela está certa. Eu sou veterinário. Eu apenas trato animais." Porém, o pobre homem lamentou com a voz embargada: "Mas você é nossa única esperança, porque realmente não temos mais tempo." Essas palavras acabaram chamando a atenção de Selena. Schwein então explicou: 2 meses atrás, um animal tomou conta de uma área no meio da montanha.
Infelizmente, é exatamente onde deveria passar nossa trilha. Tentamos capturá-lo, mas ele é rápido demais. E agora a construção vai começar depois de amanhã. Kim, preocupado, questionou. E se vocês não conseguirem capturá-lo? O homem respondeu, com uma expressão sombria. Eles mandarão tropas. No momento em que o resgate for considerado difícil, o animal será imediatamente eliminado. O rosto de Kim se contorceu de pavor, enquanto o suor de preocupação escorria pelo seu rosto. Mais uma vez, Schwein se curvou e implorou. Por favor, nós realmente não temos mais tempo. Encurralado, Kim coçou a cabeça, visivelmente angustiado, e respondeu. Onde está o cachorro agora? Eu sou veterinário, nunca capturei animais, preciso pelo menos vê-lo para entender melhor. Schwein, visivelmente animado, afirmou. É só um pouco mais acima daqui. Kim então esclareceu. Não estou dizendo que vou fazer isso ainda, só vou dar uma olhada. Enquanto Kim se levantava, Selena o encarava de canto de olho e, mentalmente, pensou. Ele definitivamente vai acabar ajudando esse homem. Todos adentraram mais a fundo na floresta, até que Schwein apontou. Ele está sempre por aqui. Por alguma razão, nunca sai desse local. Logo, tanto Kim quanto Selena sentiram o ambiente ficar pesado. Perto deles, uma criatura com dentes enormes e um olhar raivoso rosnava baixinho. O animal era estranho. Parecia um cachorro, mas estava extremamente maltratado e agressivo. Algo muito ruim havia acontecido com aquele pobre ser. Kim, analisando a situação, perguntou à sua ajudante. Selena, por acaso isso é... Antes mesmo que ele terminasse, a garota confirmou. Sim, é um chamon. O animal, apesar de coberto de pelos, tinha um aspecto tão negligenciado e feroz que era impossível não sentir pena. Selena comentou, observando a triste condição do bicho. Eu te disse, lembra? Muitas pessoas criam esses animais só porque estão na moda, esse como tantos outros, e no fim acabam abandonando eles. Confirmando suas palavras, no pescoço do animal, uma coleira vermelha, a prova de que, um dia, ele já foi amado por alguém. Uma pessoa que, no fim, o abandonou. O pobre Chamon mantinha-se em guarda, protegendo seu território, enquanto Kim o encarava com pesar. O suor da preocupação escorria pelo rosto de Kim ao lembrar das palavras do homem que o arrastara até ali. Schwein havia dito que o animal já estava naquele local há 2 meses. Kim observou atento. Considerando o estado dele, ele nem sequer se alimentou direito durante todo esse tempo. Logo depois, algo rugiu do interior da floresta, chamando a atenção de Kim e dos demais. Sem reconhecer aquele som, Kim virou-se para os outros, confuso, questionando que barulho era aquele. Selena respondeu prontamente que poderia ser algum monstro. Nesse instante, o Chamon tornou-se extremamente agressivo e começou a avançar contra o grupo de Kim. A grande fera definiu Kim como seu alvo, investindo contra ele de forma feroz. Kim, naquele momento, mal teve tempo de reagir. Num movimento rápido e premeditado, Selena agarrou Kim e o velho Schwein, tentando protegê-los da investida da criatura. Aquilo estava se tornando extremamente perigoso. Selena se preparava para fugir daquele local, mas Kim, em estado de alerta e confusão, gritou. Virar as costas e correr de um cão agressivo é a pior coisa que se pode fazer. Ela hesitou, retrucando. Então eu faço o quê? Deixo ele te morder até eliminá-lo? Mas Kim, determinado, respondeu com firmeza. Isso só vai provocar ainda mais a perseguição. Ele então olhou para trás e gritou. Precisamos distraí-lo de alguma forma para que a gente possa... Mas de repente, algo chamou sua atenção. O enorme e agressivo Chamon não os estava seguindo. Pelo contrário, pareceu estranhamente calmo assim que Selena os afastou de seu território. Sem dar mais atenção ao grupo, o Chamon virou-se e começou a retornar para algum lugar mais profundo da floresta. Levantando-se, Kim limpou o suor da testa, intrigado. Olhou para Schwein, que já espumava pela boca, e perguntou. Por que ele parou? Você não disse que era um cão de caça? Kim então concluiu, ainda confuso. Um animal irritado. E um cão de caça ainda por cima. E mesmo assim ele simplesmente vai embora, mesmo com a gente tão perto. Assim Chamon retoma para uma caverna. Mesmo com seu corpo completamente ferido, ele ainda insistia em ficar naquele lugar. Kim observava a criatura e concluiu pensativo. Ele voltou para o mesmo lugar de antes. Selena apenas comentou. Bem, não dá para saber o que se passa na cabeça de um cão. Foi então que o velho Schwein revelou. Ele sempre afasta as pessoas desse jeito. Por isso recebemos tantas reclamações da vila próxima. Kim olhou para o pobre Chamon com pesar nos olhos. Queria fazer algo. Queria aliviar o sofrimento daquele animal. De repente, uma dúvida surgiu. Ele encarou o Schwein e perguntou. Que tipo de reclamações? O velho coçou a cabeça tentando se lembrar. Assim revela.
que tem um cachorro feroz latindo nas montanhas, e que é perigoso, então querem que ele seja capturado. Kim ficou pensativo. Alguém realmente se machucou? Sem entender bem a intenção da pergunta, Schwein apenas repetiu o que já havia dito, mas refletindo melhor, acabou confessando. Na verdade, não. Nenhuma queixa real sobre ataques. Foi aí que Kim chamou por Selena. Selena, você disse que Chamons são muito leais aos seus donos, certo? Ela confirmou. Como mencionei, eles são conhecidos por essa lealdade. Você descobriu algo? A noite caiu, anunciando o fim do dia. Na manhã seguinte, Kim e Selena foram até o vilarejo mais próximo da montanha, o lugar de onde vinham as reclamações sobre o cão. Selena observava as ações do garoto confusa. Por que viemos aqui e não fomos direto atrás do cachorro? Kim respondeu caminhando pelas ruas. Nossa missão agora é encontrar o antigo dono dele. Aquilo pareceu arriscado demais para Selena. O dono? Não devíamos apenas capturar o vira-lata? Estamos com pouco tempo. É só armar uma armadilha com comida. Ele vai cair. Mas Kim negou. Aposto que comida não vai ser o suficiente para atrair ele. Claramente, ele está faminto até os ossos. Selena franziu a testa, confusa, e Kim explicou. Se não porque ele estaria tão magro assim, ele a encarou. É um cão de caça. Tem algo que importa mais para ele do que a fome. Por exemplo, as ordens do dono. A cena de um velho dando um comando para o pobre Chamon toma os pensamentos de Kim. Já volto, rapidinho! Fica aí e protege esse lugar, tá bem? O grande Chamon, cheio de vida, acatava a ordem com lealdade, e ele continuaria obedecendo, até que o dono voltasse, pois a última ordem foi clara. Nunca saia daqui. Os olhos de Selena se arregalaram, entendendo a situação. Kim, que já havia compreendido tudo, explodiu de raiva. Na minha terra tinha gente assim também. Um tipo lixo de gente que mandava o cachorro ficar, só para poder abandonar ele depois. Quando encontrarmos esse cara, vamos dar um soco nele primeiro. Depois levamos ele com a gente. Esse bastardo precisa ver como o cachorro que ele abandonou está vivendo. Determinados, eles começaram a perguntar aos moradores. Kim abordou algumas senhoras, mas nenhuma sabia nada. O dono do vira-lata? Também queríamos saber. O marido da Gabriele é lenhador e diz que não consegue cortar lenha por causa dele. O garoto perguntou a algumas crianças brincando na rua, mas também não teve sucesso. O dono? Sei lá. Minha mãe nem deixa eu ir pra montanha por causa daquele bicho. Mais à frente, falou com um senhor trêmulo que mal ouvia e respondeu algo sem sentido. Ah, você quer dizer de 10 anos atrás? Aquele que levou todo o meu dinheiro? Aquele filho da... Depois de quase percorrer toda a vila, Kim se sentou na rua frustrado. Talvez o dono nem seja dessa vila. Selena concluiu. Uma coisa é certa. Todo mundo aqui odeia aquele cachorro. Kim não conseguia aceitar. Como é possível ninguém saber? De repente, uma jovem se aproximou após ouvir a conversa. Os moradores não sabem disso. Você está procurando o dono do cão, né? É o primeiro a perguntar sobre o Jake. Kim a encarou surpreso. Ela conhecia o dono? A jovem pediu que os dois a seguissem. Kim e Selena caminharam com a moça e subiram uma colina até uma casa modesta. Kim observou. Jake morava bem afastado da vila. A moça explicou. Sim, por isso quase ninguém o conhecia por aqui. Kim, pensativo, se aproximou da casa. Então ele vivia sozinho com o cão nesse lugar. Estava prestes a bater a porta, mas a jovem o interrompeu. Ele não está aí. Kim se virou confuso e ela apontou. Jake está por aqui. Diante deles, havia um túmulo. Jake não estava mais vivo. Por isso jamais voltou para buscar seu fiel amigo. A jovem revelou triste. Ele acabou falecendo há 2 meses, em um deslizamento de terra. Morava sozinho, mas era uma pessoa tão calorosa. Kim refletiu. 2 meses atrás, é o que você disse? Ela confirmou. Sim, ele não tinha família. Então fui eu quem fez o funeral. Todo mundo culpa o dono do cachorro. Mas Jake não abandonou seu cão. Ele só não pôde voltar lá para trazê-lo para casa. Kim ficou em silêncio diante do túmulo com o coração pesado. A jovem continuou. Tentei trazer o cão de volta, mas foi inútil. Se você veio por causa daquele cão, digo, do Max. Ela corrigiu as palavras, suplicando. Por favor, você pode ajudar o Max? Compreendendo tudo, Kim cerrou os punhos, reverenciou o túmulo e murmurou. Que ele descanse em paz. E completou. Sinto muito pelo mal-entendido. E também, prometemos que vamos resgatar seu companheiro Max, custe o que custar. Enquanto isso, no topo da colina, o velho Schwein implorava aos guardas para esperarem só mais um pouco. Ajoelhado, tremendo, ele dizia, vocês não deviam vir amanhã? Chegaram mais cedo do que o esperado. O líder do pelotão respondeu friamente. Nossa missão terminou antes do previsto, então adiantamos. Schwein insistiu.
Que tal descansarem hoje e voltarem amanhã? Mas o soldado foi categórico. Precisamos mesmo enrolar isso até amanhã? Com autoridade decretou. Vamos lidar com isso agora. Não é a primeira vez que lido com uma fera. As pessoas odeiam o cão mesmo. Então quem vai reclamar se eliminarmos ele um dia antes? Enquanto isso, alheio a tudo, Max esperava pacientemente, ainda cuidando do lugar que Jake pediu para ele proteger. Enquanto isso, Kim entrou na antiga cabana do falecido Jake, procurando algo que pudesse ajudá-lo a lidar com Max e trazê-lo de volta em segurança. O cheiro no ar era misterioso e envolvente. Assim Kim alegou: cheira a remédio de ervas. Será que ele era um herbalista? Ele então pediu a Selena: por enquanto, vamos pegar qualquer item que tenha o cheiro do dono. A jovem se aproximou de algumas roupas penduradas e comentou que eles poderiam levar aquelas. Kim se voltou para uma cômoda. Nela, havia uma foto de Jake ao lado de Max. Estava claro que os dois eram profundamente ligados, amigos de verdade. Refletindo, Kim pensou: alguém que se importava tanto assim com seu cachorro, o que será que aconteceu? Nesse instante, Selena chamou sua atenção. Kim se virou e a viu apontando para um folheto na parede. Tem uma foto da mandrágora ali. Parece que ele estava procurando uma mandrágora. Curioso, Kim se aproximou para encarar a imagem daquela estranha planta meio pensativo. Acho que vi isso num filme uma vez. Percebendo que ele não sabia o que era, Selena explicou: você nunca ouviu falar daquela planta que grita? É rara e extremamente difícil de coletar. Naquele momento, Kim se lembrou do som estranho que ouvira na floresta no dia em que foi verificar a situação de Chamon. Selena completou: ainda assim, ela é incrivelmente valiosa. Todo herbalista sonha em encontrar uma. Kim olhou novamente para a foto de Max ao lado de Jake. Agora tudo fazia sentido. Na colina, Chamon olhava para o céu escuro e carregado, sentindo que uma tempestade se aproximava. Estranhamente, isso o deixava feliz e quase animado. Foi então que suas lembranças o levaram ao passado. Jake e Max, apanhados por uma tempestade, encontraram refúgio em uma caverna, a mesma que Max ainda guardava com todas as suas forças até hoje. Vendo a tempestade que se aproximava, o velho Jake comentou: nossa, um aguaceiro repentino. Melhor esperar passar antes de continuar, né? Ele acendeu uma fogueira e se aproximou de Max, que tremia, completamente encharcado. Sem hesitar, Jake tirou uma toalha de sua mochila e começou a secar o animal enquanto o confortava. Ainda bem que trouxe isso só por precaução. Fica quietinho. Se você continuar molhado, vai pegar um resfriado. Max, empolgado, pulou sobre Jake, querendo retribuir o carinho. Lá fora, um raio caiu, e Jake comentou: ainda bem que achamos esse abrigo. Nem sabia que tinha uma caverna por aqui. Foi então que ele viu algo no fundo da caverna. Ao se aproximar, seus olhos brilharam. Espera aí, isso é, essa cor, o formato das folhas, é uma mandrágora. Jake ficou em êxtase. Minha nossa, nunca imaginei ver uma mandrágora de verdade fora dos livros. Não posso perder tempo. Max observava curioso enquanto Jake falava animado. Preciso voltar para casa e pegar meu equipamento. Max hesitou, preocupado, mas seu dono insistiu. Não, Max, eu vou sozinho. É logo ali perto. Mesmo relutante, no fim, Max obedeceu, e assim ele escutou as últimas palavras de Jake. Eu já volto, está bem? Espera aqui. Jake saiu sob a chuva intensa, animado. Hoje é meu dia de sorte. Mas então, enquanto caminhava, ele escutou um barulho enorme. Jake olhou para cima e arregalou os olhos. Uma avalanche de lama e vegetação desabou sobre ele, soterrando-o. Na caverna, a fogueira se apagou. Max esperava, atento. Dias viraram semanas. Semanas. Meses. O outrora majestoso Chamon agora era pele, osso, coberto de sujeira e feridas. Algumas pessoas que passavam por ali comentavam com curiosidade: um cachorro? Eu passei aqui semana passada e ele ainda tá aí. Só de olhar dá pra ver que foi abandonado. Alguns tentavam se aproximar. Pobrezinho. Será que damos algo pra ele comer? Mas logo que as pessoas tentavam chegar perto da caverna, Max rosnava de forma ameaçadora. O quê? Que foi isso de repente? Ei, ele é perigoso. Vamos sair daqui. Agora entendo por que o dono largou ele. Mesmo assim, Max continuava guardando a caverna, fiel ao último pedido de Jake. De volta ao presente, Max olhava o céu escuro, esperançoso. Os soldados se aproximavam para concluir a missão de capturar o cão. O velho Schwein, ao lado deles, tentava impedir. Não precisamos nos apressar tanto assim. Já está ficando tarde. Deveríamos voltar para o alojamento. Max, em alerta, entrou em posição defensiva.
Os soldados se preparam para fazer seu trabalho. Um deles gritou: "Trouxemos tranquilizantes suficientes?" Outro deles revelou: "Sim, disseram que é um Chamon, então trouxe bastante." Encurralado, Schwein tentou apelar: "Sério? Não dá para esperar só uma hora? Contratei alguém para ajudar a resgatar esse cão. Pelo que vi, ele tem uma história. Nunca feriu ninguém." Mas os soldados foram frios. "O senhor acha que viemos aqui para ouvir história triste de cachorro? Pode ser um caso triste, como disse. Mas nosso trabalho é manter os moradores seguros." Eles miraram em Max. Exausto, o animal mal conseguia manter a postura. Bufava, quase desmaiando. No momento exato do disparo, uma mão impediu o soldado. Era Selena. Assim ela confrontou o soldado. "Você está sendo precipitado. Estamos aqui para resgatar o cão de rua. Espere um pouco." Raios de sol romperam as nuvens negras. Kim se aproximou e chamou Max pelo nome. Ao ouvir aquela voz, Max relaxou. Aos olhos do cão, aquele homem era seu tutor. Kim anunciou de forma animada e carinhosa: "Você esperou por muito tempo, né? Eu vim te buscar." Max explodiu de alegria, abanando o rabo, latindo enquanto saltava de felicidade. Antes ele mal tinha forças, porém agora ele estava cheio de vigor e felicidade enquanto encarava Kim, acreditando ser Jake. Kim, vestindo as roupas de Jake, estendeu a mão. Max se aproximou ao reconhecer o cheiro familiar e deixou Kim trocá-lo. Kim acariciou sua cabeça com carinho e assim anunciou com pesar: "Desculpa, eu não sou quem você estava esperando. Vamos para casa, Max." Ainda no meio da floresta, as nuvens pairavam no alto do céu e a lua brilhante se contrastava perante a noite escura. Um animal corria desesperado por sua vida entre a vegetação densa, bufando de dor e exaustão. Sem forças para continuar, ele parou. Seus olhos trêmulos e inseguros varreram os arredores em busca de segurança. Atrás de uma árvore, uma presença silenciosa o observava. Uma criatura negra, de olhos amarelos e brilhantes, se preparava para atacar. O pequeno animal de antes só conseguiu soltar um grunhido de desespero. Um som perturbador ecoou pela floresta, espantando todas as aves da região. No dia seguinte, na clínica de Kim, o dia começava com um clima bem mais leve e animado. Ainda era manhã quando os gritos de um cliente desesperado ecoaram pela clínica de Kim. "Doutor, me ajuda! Meu bebê não se mexe!" Kim se virou com o senho franzido, sem acreditar no que seus olhos viam. Ele murmurou, meio perplexo ao ver a criatura fofa à sua frente. Assim ele afirmou com completa descrença: "Inacreditável! Ele é gordo demais para se mexer." Aquele era Ping Ping, espécie Flopir. A idade era desconhecida. E dentre suas características, o animalzinho emitia um ping quando pulava. A criatura era basicamente um hamster. O dono do animal caiu em lágrimas em total desespero. "Você está mentindo! O Ping Ping está tão fraco ultimamente. Ele mal come 7 refeições por dia." Kim lançou um olhar mortal ao homem enquanto rabiscava no prontuário. "Ele pode ficar seriamente doente se não alcançar um peso saudável." O homem abraçava o pequeno Ping Ping, negando a realidade entre soluços. Já cansado, Kim chamou o próximo paciente. Para sua surpresa, quem entrou foi o velho Schwein, acompanhado por 2 homens. Um deles carregava um caixote. Schwein cumprimentou Kim com entusiasmo. Depois disso, foi revelado o que havia acontecido com Max desde o resgate. O pobre Chamon desceu da montanha e foi para a vila, na antiga casa de Jake. Mas ele ainda não entendia que seu dono havia falecido e ficou deitado sobre o túmulo do homem, alheio ao mundo. Quando ele se recusou a sair de lá, todos ficaram comovidos. Mas felizmente ele se abriu para quem continuou cuidando dele. Agora Max estava sob os cuidados de Schwein, e o velho parecia satisfeito com isso. Kim, animado, perguntou: "O que te trouxe aqui? Aconteceu alguma coisa com o Max ou tem algum outro animal em perigo?" Schwein hesitou, nervoso. Não é isso. Na verdade, vim aqui por causa disso." O homem ao lado colocou de forma cautelosa o caixote na bancada. Kim o observou com atenção. Dentro, havia uma mandrágora. Era a mesma plantinha de antes, agora toda emburrada e adormecida. Selena se aproximou, curiosa. "Que estranho. A raiz está acima da terra. Normalmente elas ficam enterradas bem fundo." Kim ouviu enquanto Schwein explicava. "Jake, antes de falecer, descobriu essa mandrágora. Decidimos mantê-la como lembrança dele. Mas assim que a colocamos nesse vaso, ela simplesmente saltou para fora." Selena achou tudo isso muito interessante. Schwein continuou relatando os acontecimentos. "Essa criatura não para de gritar dia e noite. Sempre que nós a enterramos, ela pula de volta. Agora ninguém consegue viver sem protetores de ouvido."
O caos causado pela planta havia rendido diversos feridos, sem falar no número de pessoas com tímpanos rompidos. Selena expressou preocupação. Já ouvi falar de casos assim. Algumas são sensíveis ao ambiente. Parece que elas odeiam o lugar onde estão. É um pesadelo lidar com isso. Felizmente, agora está dormindo, mas quando acorda, o puro caos começa. Schwein, desesperado, empurrou a planta na direção de Kim. Doutor, por favor, fique com isso. Kim cruzou os braços, sem querer mais problemas, e afirmou: Eu cuido de animais, não de plantas. Schwein tentou argumentar. Algo que grita desse jeito não pode ser só uma planta. Mas Kim rebateu. Mesmo assim, isso não é um animal. Tremendo, Schwein se aproximou e sussurrou: Eu entendo. Isso não é uma planta nem um animal. É um monstro. Um ser sombrio. Kim respondeu desconfiado. Então por que não leva isso para a igreja em vez de trazer à minha clínica? Mas o som da discussão fez a planta despertar. Schwein gritou: Ah! O ser das trevas está acordando! Sem pensar duas vezes, ele e seus acompanhantes fugiram da clínica, deixando a mandrágora para trás. Kim gritou furioso: Seus bastardos abandonadores! A raiva o dominou. Já vi gente abandonando animais, mas planta? Essa é nova! Seguido disso, ele soltou um palavrão mental violento. Selena, ignorando o surto de Kim, retirou o vidro que selava a mandrágora e explicou: Como eu te disse antes, mandrágoras são ervas raras e valiosas. Não só as folhas e o caule, mas até a raiz pode reviver os moribundos. Kim a encarou, ainda desconfiado. De que adianta se não dá para controlar? Mas Selena, observando a planta de perto, notou algo. Assim ela logo o alertou. Ela acordou. Kim, cobre os ouvidos, se não quiser romper seus tímpanos. A planta encarou Selena com um olhar sombrio. Imediatamente, ela e Kim taparam os ouvidos, esperando o grito fatal. Kim observou perplexo. Ela tá puxando ar para gritar? Droga! Se ao menos eu tivesse meus fones canceladores de ruídos que ainda nem paguei. Mas de repente, a expressão da mandrágora mudou. Seus olhos brilharam e se tornaram angelicais. Algo havia chamado sua atenção. Kim notou que o grito nunca veio. Ele abriu os olhos e viu a plantinha o encarando com um brilho encantado. Intrigado, murmurou: O que está acontecendo agora? Selena, um tanto quanto surpresa, prontamente respondeu: Acho que ela gostou de você. A planta acenava alegremente com as raízes. Selena, desconfiada, pediu: Odin, mostra o seu colar para ela. Será que é isso? Kim questionou, mas obedeceu. Ao ver o colar azul brilhante, a mandrágora entrou em êxtase, corando de alegria e gritando baixinho. Kim ficou perplexo. Enquanto isso, a planta dançava no vaso, irradiando felicidade. Selena comentou: Ela está dançando. Parece realmente feliz. Mas Kim fez uma careta enquanto pensava: Parece aquele brinquedo de girassol na casa do meu amigo. Simplesmente nojento. Selena não se comoveu e ordenou: Crie ela no seu quarto por enquanto. O jovem mal pode conter sua surpresa e reclamou: O quê? Eu nunca criei uma planta antes. Com isso, o dia tornou-se noite, e como esperado, mais um dia de trabalho chegou ao fim. Só que não. De repente, alguém começou a bater na porta da clínica de Kim de forma frenética e desesperada. Todo esse barulho acabou acordando Kim, que já estava sonhando profundamente e até babando. Mal conseguindo manter os olhos abertos, Kim atendeu o chamado desesperado de um visitante e logo avisou: Atendimentos noturnos têm um adicional de 30%, não reclame depois. Mas a cliente sequer se importou. Em seus braços, ela carregava um cesto com um cachorrinho alado gravemente ferido. Em prantos, ela gritou: Por favor, salve meu bebê! Desperto pelo susto, Kim analisou a ferida no animal e questionou: Foi uma fera selvagem que atacou ele? O ferimento é profundo demais. Isso não para de piorar. O que eu faço? Selena, que havia descido para ver o que causava tanto alvoroço, rapidamente sugeriu: Folhas de mandrágora têm propriedades fortes de coagulação. Surpreso, Kim não perdeu tempo. Sério? Então me traz só uma folha, por favor. Assim que Selena entrou no quarto para pegar a folha, a mandrágora encarou a jovem com uma expressão raivosa e cheia de marra. Seu corpo estava tão cheio de raiva que um tanquinho trincado apareceu na barriga da planta. Ela parecia prestes a iniciar uma briga. Selena, apreensiva, murmurou: Odin, acho melhor você ir pedir a folha para a planta raivosa pessoalmente. Kim entrou no quarto e, para sua surpresa, a mandrágora estava completamente amigável, toda reluzente. Ele não pôde deixar de pensar: Eu deveria pedir uma folha para a planta? Será que ela entende o que eu falo? Um pouco envergonhado, perguntou: Tudo bem se eu pegar uma folhinha? É meio urgente.
Imediatamente a mandrágora puxou uma folha com as mãos e entregou a Kim, saltitando de felicidade. Ele ficou completamente abismado. Não era possível aquilo ser real. Feito o curativo com a folha, o resultado foi surpreendente. O ferimento já havia começado a cicatrização. A mulher, com seu amiguinho salvo e de volta no cesto, não conseguiu conter as lágrimas enquanto agradecia. Obrigada, doutor. Nunca vou esquecer esse favor. Kim, tentando manter a seriedade, respondeu. Ele vai precisar de acompanhamento por um tempo. Assim que a jovem saiu da clínica, Kim soltou um longo bocejo e voltou para a cama. Finalmente agora posso dormir um pouco. 30 minutos depois, a mesma cena. Alguém batia desesperado na porta da clínica. Doutor, o senhor está aí? Ainda na cama, Kim apenas sorriu de frustração. Mais um animal havia sido atacado por uma fera noturna. O estado também era crítico. O tutor implorava. Meu bebê está gravemente ferido. Por favor, salve ele. Kim analisou a ferida e chegou a uma conclusão. Foi a mesma fera de antes. Mas essas feridas não são típicas de caça. Ele está brincando com eles, agindo como um psicopata. A mulher e sua filha, preocupadas, questionaram como um animal poderia ser tão cruel a esse ponto. Alheia aos acontecimentos, Selena apontou que nunca ouviu falar de uma animal psicopata e questionou Kim confusa se esse era algum tipo novo de monstro. Kim hesitou e apenas disse que poderia ser algo parecido. Enquanto isso, a criança chorava ao lado de seu pet ferido. O nome da garotinha era Pio, e ela revelou. Eu sei quem fez isso. Foi o lobo do Barão Doyle. Ele vaga pela floresta com esse lobo e se diverte maltratando animais indefesos. Kim ficou horrorizado. Mas que tipo de lunático faz isso? Esse mundo não tem leis de proteção animal, não? Por que deixam ele fazer isso? Ah, claro. Ele é um nobre. Tomado por uma raiva crescente, ele gritou. Droga desse sistema feudal. Que nojo! Eu vou sair daqui. Viva o Estado de Direito. Viva a democracia. Selena, mais perdida do que tudo, apenas murmurou. Democracia? Nunca ouvi falar desse país. Mas Kim não respondeu. Apenas voltou à urgência do momento. Primeiro, vamos tratar o paciente, rápido! Uma semana depois, vários aldeões começaram a bater a porta da clínica no meio da noite. Exausto, Kim perdeu o controle. Não aguento mais viver assim. Eu preciso dormir. Não tem mais jeito, é hora de começar uma revolução de classes. Kim reuniu os moradores com tochas, e todos marcharam até o castelo do barão. Em um coral, todos gritavam. Barão abusador de animais! Barão Doyle, acorda! Os gritos por justiça ecoavam na madrugada. Kim liderava a multidão, determinado a recuperar suas noites de sono enquanto gritava. Barão Doyle, acabe com a violência! A comoção atraiu os guardas, que abriram os portões para ver o que estava acontecendo. O líder perguntou alto. Quem aqui é Kim Odin? Kim pensou consigo mesmo. Eles já sabem que eu orquestrei isso. Que tipo de informação esses caras têm? Mas mesmo surpreso, se identificou. E para seu espanto, os soldados se curvaram diante dele. O líder então declarou, vamos escoltá-lo até o castelo. Seguido disso, Kim foi levado diretamente até os aposentos do pet do barão. Assim como todos os outros animais que Kim havia tratado, o bichinho também estava ferido. Aquele era um lobo de sangue da espécie magma. Ele tinha 1 mês de idade. Seu traço especial eram suas presas longas. E uma informação não muito relevante dizia que ele gostava de batata doce. O barão, aos prantos, implorava. Por favor, salve meu bebê, Magma. Eu te darei o que quiser. Kim e Selena se entreolharam surpresos. Aquilo era totalmente inesperado. Afinal, se não era o lobo do barão quem estava atacando os outros animais, então quem seria? No dia seguinte, o caos tomou conta da cidade. Murmúrios e rumores se espalhavam por todas as ruas. Você ouviu? Dizem que uma criatura mágica apareceu na floresta oeste. Ouvi dizer que o lobo do barão foi eliminado. Os moradores estavam assustados e aflitos. Alguns aumentavam ainda mais o caos. Não é uma criatura mágica qualquer. Aparentemente é um monstro gigante. Ouvi dizer que é um monstro comedor de gente. Alguns gritavam, outros choravam, tomados pelo pânico. E também havia os que afirmavam que a criatura também estava atacando pessoas. Desesperado, uma pessoa gritou. Essa vila está condenada. O que vamos fazer? Temos que fugir para a Vila Baixa antes que seja tarde. Um dos homens se destacou no meio da multidão, chamando a atenção de todos. Pessoal, não há motivo para temer. Nosso Barão Doyle já iniciou uma operação para subjugar o monstro. As pessoas começaram a concordar aos gritos com a notícia. O homem continuou. Armaram uma enorme armadilha na floresta para capturar a criatura, e os soldados estão patrulhando dia e noite.
Então é só uma questão de tempo até o monstro ser capturado. A população começou a reverenciar as atitudes do barão, mas Kim sabia que não era bem assim. Ele observava toda a multidão enquanto se lembrava. Tudo o que o barão fez foi chorar e fazer birra. Seus subordinados tiveram que resolver tudo sozinhos. O barão havia agido como uma criança mimada, quebrando objetos, enquanto seus homens não sabiam como lidar com a situação. Ele se recusou a comer até que tudo fosse resolvido. Um dos soldados tentou acalmá-lo. Eu darei as ordens ao capitão. Por favor, coma alguma coisa. Enquanto isso, na cidade, todos saudavam o barão como um herói. Viva o barão Doyle, nosso herói! Kim observava tudo, de cabeça baixa, mas pensativo. Então é assim que funciona a manipulação de mídia na era medieval. Foi nesse momento que Selena se aproximou e comentou: "Você parece desconfiado." Eles estavam em frente a uma loja de vidros aguardando para serem atendidos. Kim se recostou no banco e cruzou os braços antes de revelar: "A maioria dos animais que atendemos na clínica até agora foi atacada perto da Floresta Leste, certo? Mas o local onde o magma foi atacado foi bem dentro da Floresta Oeste, longe da vila, e agora os soldados do barão estão focando apenas na Floresta Oeste. Faz sentido investigar o local mais recente, claro, mas é estranho ignorarem completamente a Floresta Leste." Selena concordou. "Também acho muito suspeito. Os moradores nem costumam ir à Floresta Oeste. Sabe por quê? Lá circulam muitas histórias de fantasmas." Kim ergueu uma sobrancelha curioso. Histórias de fantasmas. Antes que a conversa avançasse, o dono da loja os chamou. "Vocês esperaram bastante, por favor entrem os dois." O homem abriu uma maleta, mostrando os itens organizados. Várias seringas. Logo ele afirmou: "Os itens que vocês encomendaram estão prontos." Cada peça foi soprada manualmente, feita com vidro reforçado misturado com pó de albérium, resistente a altas temperaturas e impactos. Foi usado couro de cervo com revestimento impermeável, e as agulhas foram feitas fundindo ouro e aço. Os olhos de Kim brilharam de empolgação. "Uau! A tecnologia Isekai é incrível! E tudo feito à mão! Não, espera, se foi soprado, foi feito com a boca?" O artesão, sem entender muito a animação, enxugou o suor com uma toalha. "Fiz isso seguindo o projeto, mas foi a coisa mais difícil que já produzi. Não consigo fazer de novo." Kim insistiu. "Ei, não diga isso. Vou depender de você daqui pra frente." O homem tentou recusar. "Senhor, estou falando sério. Eu não consigo fazer isso de novo." Kim, como faria no mundo moderno, tentou resolver com dinheiro. Mostrou uma pilha de moedas de ouro. "E se eu te der uma recompensa justa pelo esforço?" O homem aceitou com um sorriso, apertando a mão de Kim. "Farei o meu melhor." Uma parceria havia sido firmada. Kim seguiu revisando os desenhos de seus instrumentos. Frasco com mangueira de vidro reforçado, mangueira feita de material semelhante à borracha, instrumento de medição, gaiola hospitalar feita de madeira de bétula. Todos aqueles equipamentos seriam fabricados aos poucos dali em diante. Kim também analisava a planta de reforma do novo consultório. Cada setor havia sido planejado conforme suas necessidades. Sem se conter, Kim mostrou isso para Selena. A jovem observou as anotações dele surpresa. "Nunca pensei em organizar o espaço assim. É uma mudança de mentalidade." Kim sorriu entusiasmado. "Isso se chama hospital moderno. Louvem-me, ó selvagens." Alguém interrompeu a conversa. Kim virou-se para a entrada da clínica. Vários homens carregavam pacotes e Selena foi atendê-los. Kim perguntou do que se tratava e Selena respondeu, explicando com calma. "São ervas medicinais. Esta é a flora de lunas. Se misturar com água e ingerir, ou se moer bem e inalar como spray, induz o sono. Essa outra é a lágrima de berrinete, um analgésico. Esta aqui é Opherion. Comer as flores alivia dores de estômago. Este é o caule de Semiron. Se ferver e beber, acaba com a tosse. E esta baga de pluna tem propriedades antissépticas poderosas no suco feito do fruto." Kim ficou espantado com o nível das anotações de Selena. "Isso é insano! Que tipo de erva reduz a pressão arterial e ainda abaixa a glicose? Está de brincadeira? O quê? Isso ainda trata câncer e demência? Nem no meu mundo existe algo assim." Selena repousou em um sofá, com ar de nobreza e assim anunciou. "Ensinem este homem moderno e ignorante." Kim se ajoelhou aos pés da garota, reverenciando-a. Selena, saboreando o poder, ordenou que ele continuasse. Nesse instante, a garotinha Pio entrou correndo na clínica, chamando a atenção de Kim. "Lord Odin, precisa vir rápido!" ela gritou. "O monstro foi capturado!" Selena e Kim ficaram surpresos.
À noite, na floresta, a caçada ao monstro que vinha atacando os animais continuava frenética. O barão liderava tudo montado em seu cavalo, seguido por soldados e aldeãos com tochas nas mãos, prontos para sua vingança contra a fera noturna. Algo rugia nas sombras da floresta, e Kim, ao lado dos outros, ficou impressionado. Que som incrível! Parece um rugido de um dragão. Que tipo de monstro será? Um dos soldados avistou a armadilha onde o animal deveria estar preso e gritou: "Ela destruiu a armadilha e escapou!" A multidão ficou ainda mais agitada. Todos queriam a cabeça da criatura. Os cães de caça seguiram o rastro até um ponto sombrio, atrás de uma árvore. Correram em direção ao que acreditavam ser o monstro que trouxe terror à cidade. Kim mantinha os olhos atentos, determinado a descobrir que tipo de criatura era. Foi então que a fera se revelou. Ela soltou um grito e assumiu uma postura agressiva, levantando os pelos. Ou pelo menos era para ser assim, porque a criatura em questão era apenas um gatinho preto, assustado, com uma marca incomum em forma de M na testa. O silêncio tomou conta do local. Todos encaravam o pequeno animal sem dizer uma só palavra. Era isso. O temido monstro. Era só um gato. Um dos soldados olhou para o barão, hesitante, e disse: "Meu senhor, não importa como olhe, isso aí parece mesmo só um gato de rua." Mas o barão gritou, cheio de convicção: "Tenho certeza de que é esse. Não está vendo como o nosso magma está apavorado?" O enorme lobo tremia, todo encolhido. Afinal, que cachorro não teria medo de um gatinho fofo? O barão apontou com fúria para o felino negro e esbravejou: "Olhe para aquelas garras e dentes. É realmente uma criatura do submundo." Mas Kim pensava diferente. Por dentro, seu julgamento era outro. A situação era óbvia. O barão, filho de uma família rica, extremamente forte, queria punir um ser inofensivo por ter ferido seu amado animal de estimação que era desfavorecido socialmente, sem guardião e também frequentemente intimidado. Em outras palavras, era pura violência camuflada por autodefesa. Kim não conseguia entender como a situação havia chegado a esse ponto. Segundos depois, os soldados lançaram uma rede sobre o pequeno gato. Kim estava em choque com o absurdo. "Sério que eles vão mesmo capturar ele?" Um homem musculoso ao fundo gritou: "Amarrem com correntes extras." A cena já tinha ultrapassado todos os limites da sanidade. Kim não podia apenas assistir enquanto uma multidão se voltava contra um felino assustado e aparentemente indefeso. Gritos histéricos ecoavam no ar. "Queimem o monstro!" Tentando conter a insanidade, Kim ergueu a voz num grito firme e retumbante: "Não!" Mas o barão, com um olhar sombrio, declarou friamente: "Vamos arrastá-lo vivo. Faremos a execução na frente de todos." Os soldados ao seu redor exibiam expressões sádicas. Era como se estivessem sedentos por vingança. Kim olhou ao redor, incrédulo. "Vocês estão falando sério? Isso era claramente uma agressão animal." De repente, uma memória antiga invadiu a mente de Kim. "Doutor, o que a gente faz? Eu costumava alimentar esse animalzinho no distrito comercial e faz tempo que não vejo ele." Na lembrança, duas pessoas choravam desesperadas diante de um gato ferido e machucado. Elas afirmavam com tristeza: "Alguém fez isso." Kim, abalado, tremia ao lembrar do estado em que encontrou aquele pobre animal. Foi então que gritou mentalmente, tomado pela raiva: "Seus bastardos doentes!" E dentre os donos mais odiados pelo Odin, estava na posição número 1, os agressores de animais. Logo um soldado gritou: "Aquele bastardo está rasgando a rede toda!" O pequeno gato negro já estava cercado por diversas redes e correntes, e estava freneticamente lutando para se soltar. Kim não aguentou mais. Com toda a força de seus pulmões, gritou: "Parem! Todos! Fechem o nariz e a boca!" O barão lançou um olhar desconfiado para Kim. Os soldados também pararam para observá-lo. Kim tinha um plano. Ele pensou: "Se vocês vão agir como na Idade Média..." Ele apontou para a testa do animal e exclamou: "Olhem para a marca na testa daquele bastardo!" Selena e o barão pareceram interessados. Kim, encarando o pobre gato assustado, anunciou com dramaticidade: "É o padrão claro da letra M. E a cicatriz logo acima dela. Isso é..." Kim arregalou os olhos tentando parecer o mais alarmado possível e finalizou: "É a marca do grande ser sombrio que trará uma praga global. A marca de Gorona, a grande pandemia." Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter ficado comigo até o final, e se curtiu, não esqueça de deixar aquele like maroto e comentar para mais parte, isso faz maior diferença para nós. Se você é novo, se inscreva em nosso canal e já faça aquela maratona dos vídeos para se distrair. Até a próxima.